Vamos lá? Ó, para finalizar o assunto conjuntos numéricos, nada melhor do que falar sobre cada um deles. Então você tem primeiro o conjunto dos números naturais, que serve para você contar, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqueles primeiros números que você aprendeu, certo? Depois disso, você viu o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Eu costumo em minhas aulas brincar com vocês, que é falar que é o conjunto dos números inteiros, para você não confundir o inteiro de começa com I com irracional. Então, os inteiros. Os inteiros são os números positivos e os números negativos são os números naturais, só que com sinal de mais ou com o sinal de menos. Eu representei aqui. Lembrando que eles são infinitos, tanto para a esquerda quanto para a direita, certo? Eu não tenho o maior número positivo, como também não tenho o menor número negativo. Depois disso, nós vimos os números racionais. Quem são os números racionais? São as frações, os números decimais, as dízimas periódicas, são os números naturais e os números inteiros, certo? Se eu tiver uma raiz, resolva a raiz, verifique se essa raiz vai dar um número natural, se vai dar um número inteiro, certo? Ah, eu tenho uma fração, resolva essa fração para ver o que vai dar. Sempre para você verificar se vai ser um número racional ou não. A gente vai ter um exemplo aqui para a gente brincar, para a gente perceber o que está acontecendo. Depois nós vimos os números irracionais, que são as dízimas não periódicas e as raízes irracionais, certo? Então, raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 não é exata. Não tem um número exato que multiplicado por ele mesmo que dê 7. Diferente do 4. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Se você pegar na sua calculadora e botar raiz quadrada de 7, vai dar uma dízima não periódica. Significa um número infinito sem repetição. Isso aí é irracional. Tem alguns números que também são importantes lembrar, que é o número de Euler, que é o π, tá certo? O π, a gente usa 3,14 aproximado para resolver algumas questões, mas aí não é 3,14, ele é uma dízima não periódica. É 3,14, 16, 18 e assim por diante. Nas anotações do caderno eu botei lá não sei quantas casas decimais para o π. É só dar uma olhadinha. E por último nós temos os números reais. Quem são os números reais? Os números reais são todos esses que nós vimos, com exceção de raízes com o índice par e o radicando negativo. Para quem esqueceu, né? Aqui, ó, você tem uma raiz. Esse daqui é o índice. E aqui dentro fica o radicando. Então, se o radicando for um número negativo e o índice for um número par, não existe essa raiz para o conjunto dos números reais. Aí nós já vamos tratar de um outro conjunto que nós discutimos em sala de aula, que foi o conjunto dos números complexos, certo? Mas ele não vale a pena citar aqui para a gente. Então, usando o diagrama de Venn, nós vimos então que o primeiro conjunto que nós aprendemos foi o conjunto dos números naturais. Depois o conjunto dos números inteiros. E todo número natural é um número inteiro. E todo número inteiro é um número racional. Todo número inteiro pode escrever em forma de fração. Se eu posso escrever em forma de fração, ele é racional. Aí nós vimos os números irracionais, que não tem nada a ver com o resto dos números. São as dízimas não periódicas, certo? As raízes inexatas. Então ele fica aqui separado dos racionais, certo? Eles não têm nada em comum, eles não têm interseção, ao contrário dos outros, né? Que tem algo em comum. E por último, dentro disso tudo, certo? Aglobando todos esses conjuntos, nós temos o conjunto dos números reais. Aí eu botei aqui um exemplozinho, que é só para a gente indicar se é verdadeiro ou falso. Π pertence aos números racionais? Π é uma dízima não periódica? Sim. Se é uma dízima não periódica, então ele é
irracional. Certo? 0,85. 0,85 é um número decimal. Eu posso escrever um número decimal em forma de fração. Se eu posso escrever em forma de fração, é racional. Então, ele está perguntando se é 0,85 é natural. Não, não é. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, falso. 3,1. 3,1, como eu falei, é um número decimal. Pode ser escrito em forma de fração. Se pode ser escrito em forma de fração, então ele é o quê? Racional. Corretíssimo. 0 sobre 2. 0 sobre 2 é uma fração. Então você vai pensar, fração é. Então é racional. É racional. Só que se eu dividir 0 por 2, dá quanto? 0 dividido por qualquer coisa dá sempre 0. E 0, que é o resultado disso aqui, é um número natural? É. Então, verdade? 0 sobre 2 é um número racional? É também. Mas 0 é natural. Certo? Muita gente fica na dúvida se uma fração pode ser natural. Pode. Pode ser. Basta você dividir e verificar. Raiz quadrada de 7. A raiz quadrada de 7 não é exata. Ela é aproximada. Se você pegar a calculadora e botar lá raiz quadrada de 7, vai ter um valor infinito que não se repete. Então a dízima não periódica. Então é irracional. Correto? E por último a gente tem aqui raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 é pensar em um número que multiplicado por n 3 vezes que dá menos 8. No caso seria menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Menos com menos é mais e mais com menos é menos. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então a raiz cúbica disso aqui é menos 2. E menos 2 é inteiro? É. Então está correto. Na atividade, vocês complementam o restante das perguntas. Tá certo? Valeu! Continuando o assunto conjuntos, vocês vão ver agora dízimas periódicas. As dízimas periódicas se dividem em duas: dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. Como é que eu vou saber que ela é simples? Como é que eu vou saber se ela é composta? Vamos lá, vamos pegar um exemplo de uma dízima periódica, que é um número decimal que tem repetição. Então, olha aqui, ó. 0,22222. A pergunta que você tem que fazer é: depois da vírgula, aparece só os números que se repetem? Se a resposta for sim, ela é simples. Se a resposta for não, ela é composta. Certo? Se depois da vírgula só tem números que se repetem, então isso é chamado de período. Aquele número é o período da dízima periódica. Que no caso da gente, o período é o número 2. É o 2 que está se repetindo várias vezes. E aqui nós temos 2,15, 15. Depois da vírgula, só tem números que se repetem? Sim, também. Que é o 15. Então, é uma dízima periódica simples. E esse P está representando o período, que é a parte que se repete. Então, para saber se ela é simples ou composta, basta olhar para depois da vírgula. Se só tem números que se repetem, simples. Se aparecer algum número que não se repete, ela é composta. Como exemplo aqui, ó, 0,122222. Esse 1 aqui não se repete. Ele está depois da vírgula, aqui, e antes do período. Então ele é chamado de antiperíodo, porque está depois da vírgula e antes da parte que se repete. Então é chamado de antiperíodo.